Quero ler mais um versículo no Salmo 119, dessa vez o número 73. Salmo 119, versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Aparentemente, um versículo quer dizer pouco, além do fato de que nós fomos criados por Deus e o salmista pede para aprender mais as coisas da palavra de Deus. Mas, na realidade, tem algo mais fundo, se formos examinar aqui. Ele usa dois verbos diferentes, inclusive no original. O verbo fazer e o verbo afeiçoar. O verbo fazer, quando diz as tuas mãos me fizeram, é muito simples a tradução, significa exatamente isso mesmo, falando da criação de Deus. O salmista reconhece que foi criação de Deus. A segunda palavra, afeiçoar, já é uma tradução um pouquinho mais difícil de fazer, porque, na realidade, significa a ideia de adaptar, de orientar, de dirigir, de preparar para algo. Talvez fosse melhor pensarmos mesmo nessa expressão, preparar para algo. Então, ela vai mais fundo do que apenas dizer que Deus o criou. O criou e o dotou de alguma coisa, o preparou para alguma coisa. É um passo além que ele dá aqui. Vamos fazer uma viagem até o Jardim do Éden, no início da criação, quando Deus criou uma pedra. Ele não deu nenhuma ordem para a pedra, ele apenas deu características físicas para a pedra. Quando ele criou uma árvore, um cajueiro, também não deu nenhuma ordem para o cajueiro, mas ele já deu ao cajueiro a capacidade de se reproduzir na base de sementes que crescem e tudo mais. E é um ser muito mais complexo do que uma pedra. Mas Deus não deu ordem ao cajueiro, ordem esta que ele iria cobrar depois. Pode ser que tenha um sentido poético dizer que ele mandou o cajueiro produzir caju, assim como ele disse para o mar que aqui vão se quebrar o orgulho das tuas ondas. Mas ali não foi uma ordem moral para o mar, para o limite. E nem ele ia cobrar do mar isso. O mar é inanimado, no sentido de não tem vida própria, ele se mexe por causa dos ventos, de forças que o próprio Deus produz. Mas ali é uma forma bonita, inclusive poética, de Deus dizer que ele estabeleceu limites para o mar. Então, estabeleceu limites para as árvores, quando diz, segundo a sua espécie, você vai produzir. Aí vem os animais, bem mais complexos do que as árvores, se movem, e têm instintos, e têm reações, já bem mais complexos do que as árvores, por exemplo. Mesmo assim, Deus não vai cobrar moralmente um animal de alguma atitude ou de alguma obediência ou desobediência que ele praticou, esse animal, porque eles têm instintos, não têm uma racionalidade que possa responder por decisões tomadas por uma vontade própria, coisa assim. Pode ter uma mínima de racionalidade, de raciocínio, tudo que tem, mas nada ligado com uma responsabilidade moral diante de Deus. Aí ele criou o homem, o único, criado à imagem e semelhança de Deus. Aí mudou completamente de figura.
porque o homem já veio com todas as características dos outros seres, a parte física, a parte de instinto, de segundo a sua espécie, tudo isso. E muito mais do que isso. Ele veio com a mente dotada de capacidade de entender que ele é uma pessoa de personalidade, de entendimento de existência, de responsabilidade e tudo isto que o diferencia dos outros. Aí já começamos a entender um pouco melhor a questão do segundo verbo que o salmista usa. Deus fez, mas ele, além de fazer, que foi traduzido aqui por afeiçoou, que eu nem entendi bem esta tradução, em outras versões que eu li, em português, em inglês, não tem essa ideia de afeição, coisa assim, não. Tem de preparo. Preparou. Criou e preparou. Então, podemos dizer que ele, até um certo ponto, preparou as árvores para serem frutíferas, de acordo com suas espécies, tal como até já comentei. No caso do homem, o preparo incluía obediência. Então, não foi assim. Adão e Eva vivam aí como um leão vai viver, como um gato vai viver. Viva aí dentro do que eu coloquei para vocês, dentro do que eu criei para vocês, dentro do que eu preparei, porque o meu preparo e eu equipei de maneiras diferentes ao longo da minha criação. E quanto a você, Adão e Eva, vocês estão preparados para funcionar de uma forma. Muita liberdade, muita. Você vai dar nome aos animais, Adão, você vai ser senhor de toda a terra, tudo bem. Mas você vai me obedecer. Pronto. Se não for assim, não vai dar certo comigo. Vai dar errado. Lhe preparei assim. Lhe fiz muito inteligente, fiz muito capaz, me fiz muito livre, para ser muito feliz com a mulher que eu criei do seu lado, mas você está preparado para ser obediente, se quiser funcionar bem. Muito mal comparando uma empresa, uma fábrica de televisão, fabrica, produz uma TV. Aí prepara uma TV para ser 220 volts, prepara outra para ser 110 volts. Para que ela funcionar de 110 volts, tem que ligar na tomada de 110 volts. Senão, não vai dar certo. Se ligar uma de 110 volts numa tomada de 120, vai queimar. Continua sendo uma televisão, continua sendo preparada para 110 volts, mas queimou. Não funciona mais que preste. Ou de jeito nenhum, ou ficou cheio de defeitos, piscando, ou queimou total. Seja como for, não foi feita para funcionar de uma maneira diferente daquela. O ser humano não foi feito para funcionar sem atender à palavra de Deus. Porque, na realidade, quando Deus disse, olha, Adão, pode comer de todas as árvores, menos dessa aqui, tá? Aquilo era palavra de Deus, claro. Não era algo que Adão podia fazer de uma maneira opcional. Adão, para viver um pouco melhor aqui, você gozar um pouco melhor de todas essas delícias que eu lhe dei, vou lhe dar uma dica. Você me obedece, faz assim e vai ser melhor. Não, não é questão de ser melhor ou ser pior, é tudo ou nada. Ou você faz isso, ou você está liquidado, você vai morrer, Adão. Vai voltar para o pó. E nem comentou ali sobre o aspecto de perdição eterna. A alma dele vai se perder também. Então, seres humanos, ali representados só por dois, Adão e Eva, vocês vão funcionar muito bem comigo, para os propósitos pelos quais eu criei vocês, eu preparei vocês, se me obedecerem. Muito bem. A história
triste, todos nós sabemos, desobedeceram, 220 volts, onde é para ser 110, mal comparando de novo, seja como for, queimou o homem, estragou aquele preparo para o qual Deus tinha feito o homem ser obediente à palavra de Deus, não foi seguido. Então o homem ficou completamente estragado, cortado de Deus, relação rompida com Deus. Não tem perigo de um ser humano que nasce nessa terra hoje estar adequado para servir a Deus, para ter harmonia com Deus, comunhão com o seu Criador. Zero, não tem perigo. Então, a rigor, uma frase dessa aqui, que parece tão simplória, as tuas mãos me fizeram e me prepararam, vou usar assim, ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Isso aqui, para alguém que nasceu e continua como nasceu, não vale coisa nenhuma. Quando eu digo não vale coisa nenhuma, significa assim, não tem o menor sentido, não vai funcionar esse pedido aqui. Não tem a menor condição de funcionar, porque o homem estragou. Ele não tem mais condições nenhuma de lidar com Deus. O Espírito Santo age no coração humano, dá-lhe fé antes de Cristo, depois de Cristo. O conteúdo desta fé muda um pouco no sentido do conhecimento de Cristo. Claro que antes da vinda dele era muito nebuloso e tal, mas o conteúdo, o resumo é crer na palavra de Deus. E após a vinda de Cristo, que é a nossa situação, crer em Jesus Cristo da maneira como a Bíblia descreve Jesus Cristo. Não é só que ele viveu e esteve aqui, morreu, ressuscitou, eu acredito nisso. Não é só acreditar, não. A fé envolve isso e muito mais. É uma capacitação espiritual que o Espírito Santo dá ao ser humano, ele religa o homem com Deus. É uma nova criação. Aquela estragou. A criação em Adão estragou. Por isso é que Cristo é chamado novo Adão, que é uma criação em Cristo, em que espiritualmente agora eles estão religados com Deus através de Jesus Cristo. Então, agora passou a fazer sentido de novo. Aquilo que Deus disse para Adão, que tinha todo o sentido porque Adão não tinha pecado ainda, e Adão tinha condições morais de obedecer e se dar muito bem com Deus e ter uma harmonia total, aquilo era possível, porque Adão não tinha pecado. Depois que Adão pecou, não tornou-se mais possível. A ordem de Deus era a mesma, claro, os mandamentos eram os mesmos, as obrigações dos seres humanos diante de Deus são os mesmos, mas agora completamente os homens incapacitados de cumprirem, completamente, sem nenhuma condição. Aí Deus diz, tenho solução, fé na minha palavra, creia em mim, no que eu estou dizendo, para você poder ser religado comigo e passar a ter condições, recomeçar a ter condições de fazer aquilo para o qual você foi preparado por mim. É isso. Então, quando alguém se converte, volta a ter total sentido esse pedido aqui. Essa afirmação e depois no pedido. Afirmação, tu me fizeste, tu me preparaste para ti. E eu sei que só funciono, eu fui preparado para ti se obedecer a tua palavra. Eu estou em condições agora de obedecer, porque eu tenho um Cristo, porque eu sou nova criatura, porque o Espírito Santo habita em mim. Então, já que agora eu estou preparado, Senhor, eu quero viver da melhor maneira que eu puder, dentro ou de acordo com este preparo. Eu fui feito para funcionar contigo, obedecendo a tua palavra, pois me ajuda a conhecer essa palavra para te obedecer e assim estar cumprindo o próprio objetivo, o próprio preparo que foi feito em mim como ser humano quando tu me criaste lá em Adão e Eva. Então, fica aí a importância da palavra de Deus para a vida do crente.
Porque, olha, irmãos, muita gente talvez pense, não, tem o salvo e o perdido. Ok. O perdido não tem Cristo, o salvo tem. Ótimo. O salvo já tem Cristo, já está com a salvação garantida. Muito bem. Pronto. Agora é viver aqui na Terra. Não tem perigo mais de perder a salvação, já nasceu de novo, e aguardar o céu e viver eternamente com Deus. É isso aí? Não. Está incompleto. Aqui mas está incompleto. Completo como? O período que nós temos aqui entre a conversão e a nossa morte, a partida para o céu, é extremamente importante para Deus. E Ele está de olho, claro, em como é que nós vamos nos comportar dentro daquilo para o qual nós fomos criados e preparados, ou seja, de ter harmonia com Ele, de agradá-lo, de servi-lo, de adorá-lo. Nós não tínhamos condições antes da fé em Cristo. Agora nós temos, pois cuide. Como? Bíblia, minha palavra, do jeitinho que Adão teve a palavra de Deus. A Bíblia de Adão, na época, Adão tinha a Bíblia dele. Não era escrito, era a Bíblia oral da palavra de Deus. Não coma desta árvore. Ali era a Bíblia de Adão. Era isso aí. Além de domine sobre os animais e tudo, domine dê nome aos animais, tome conta disso aqui. Eram ordens. A Bíblia fazia parte da Bíblia de Adão. Aquilo que era palavra de Deus. Faça isto, faça isto, faça isto, tome conta e tal. Não faça isto, palavra de Deus. Então, nós temos hoje a palavra de Deus apinhada de orientações para como nós devemos proceder, já que nós fomos agora novamente habilitados a seguir o caminho de grande harmonia com o nosso Deus. Irmão, palavra de Deus. Levar a sério, estudar, entender, ser o mais perito que você consegue ser com a palavra de Deus. Perito, entendendo, para poder fazer o que o salmista pediu aqui. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Só assim eu vou ser fiel à minha criação, que tu me deste o privilégio de me criar. Só assim eu vou ser fiel ao meu preparo de te agradar, de louvar, te adorar e tudo mais. Então, a influência da Bíblia em nós é muito mais importante do que a gente pensa para o nosso andar cristão, para o nosso padrão cristão, para o nosso viver. Viver não é só uma questão, a vida aqui na Terra, de ganhar um tempinho até ir para o céu. Não. É mostrar a Deus, honrar a Deus com um comportamento apropriado, adequado dentro daquilo para o qual nós fomos criados. E em Jesus Cristo agora nós temos plenas condições, melhor do que Adão, inclusive, para agradar esse Deus, nos tornamos filhos dele, mas filhos podem ser obedientes, desobedientes, agradáveis aos pais, desagradáveis. A palavra de Deus é que vai ser o instrumento pelo qual nós vamos escolher o caminho e seguir para sermos filhos agradáveis, não desagradáveis, para sermos filhos obedientes, não desobedientes. Somos todos filhos agora, falando dos crentes. Mas o tipo de filho que você vai ser, o nível de cumprimento do preparo que você teve como criatura de Deus, como ser humano, para adorar e agradar esse Deus, só vai com a palavra de Deus lhe orientando. Que Deus nos abençoe e sejamos cada vez mais fiéis à palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender a profunda importância da Bíblia nas nossas vidas de crentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.